Olá, eu me chamo Angélica Gadelha, sou psicóloga, sou analista junguiana e sou também licenciada e mestre em artes. Então, eu estudo, ensino e pesquiso dentro dessas duas áreas, no diálogo entre a psicologia analítica e a arte. E tenho feito vários vídeos, com o áudio dos textos que eu utilizo como referência. Então, sempre que eu vou dar aula, eu reviso esses textos, Estou fazendo isso para que da próxima vez eu possa revisá-los fazendo o almoço do meu bebê ou o treino da academia, Então, esses vídeos servem também, esses áudios servem também para os alunos, para que eles cheguem na aula com o texto em mente, para as nossas discussões. Eu coloquei o estudo empírico do processo de individuação em outro vídeo, E nesse eu vou estar trazendo o texto, a relação da psicologia analítica com a obra de arte poética. Esse texto, ele está no volume 15, O Espírito na Arte e na Ciência, e ele é um texto de 1922, Nesse texto, Jung vai falar sobre as suas reflexões, sobre as suas ideias em relação à obra de arte, Não no sentido, não fazendo uma crítica estética, mas no sentido psicológico. Então, ele faz um recorte de que, sendo uma atividade humana, essa é uma atividade que a psicologia pode olhar para ela, porém, não em relação ao valor dessa obra de arte, as suas questões estéticas, mas em relação à arte enquanto uma atividade psíquica, enquanto uma atividade criativa. Então, ele diz assim: apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação artística pode ser objeto da psicologia, não aquele que constitui o próprio ser da arte. Nesta segunda parte, ou seja, a pergunta sobre o que é arte em si, não pode ser objeto de considerações psicológicas, mas apenas estético-artísticas. Situando esse texto, ele é de 1922, então o Jung ele já havia realizado ali os seus experimentos, com imaginação ativa, ele já havia descoberto a imaginação ativa, já havia iniciado, e dado continuidade ali ao escrito do Livro Vermelho, já tinha um relacionamento com as suas próprias imagens e com as imagens dos seus pacientes, O Jung, ele já tinha, assim, uma inserção, já tinha conhecido e convivido e, enfim, tido acesso ali aos movimentos da arte moderna, principalmente, do dadaísmo, que também acontecia em Zurique. E em 1916, ele já tinha escrito Função Transcendente, em que ele fala sobre o método de imaginação ativa, Ele fala sobre essa utilização das imagens e o tratamento que ele dá às imagens num contexto terapêutico. Porém, em 1922, ele ainda não tinha falado sobre os textos, ele ainda não tinha escrito os textos dele sobre o Picasso ou sobre Ulisses, do James Joyce. Também ainda não tinha escrito O Segredo da Flor de Ouro, e nem apresentado ali os seminários de psicologia analítica de 1925, em que ele fala mais abertamente sobre essa questão da arte, e dos seus experimentos. Em linhas gerais, o texto ele inicia fazendo esse recorte do aspecto da arte que a psicologia está se debruçando. Ele faz uma crítica bem ácida, a análise reducionista do Freud, que reduz, então, aquelas imagens artísticas ao que poderia ser similar à doença ou ao sintoma, e tira o valor que configura aquele produto uma obra de arte e não simplesmente um sintoma, apesar de que ambos têm uma raiz em comum, que é o inconsciente, que é a psicologia do sujeito, que é os complexos, e o próprio processo de invasão, desses conteúdos
para a consciência. Porém, ele faz também nesse texto uma distinção, né? Ele diz que existe tanto um gênero de arte introvertido quanto um gênero extrovertido. Ele traz essas categorias para poder fazer uma distinção entre a obra que o artista se sente no domínio daquilo que ele está produzindo, né? E aí seria basicamente uma obra de arte psicológica, né? Aquela que ele tem consciência de todos os recursos, de todos os conteúdos que ele está colocando naquela composição. E a obra de arte extrovertida é aquela em que o objeto se impõe, né? Em que o artista ele é tomado por essas imagens, ele é tomado por aquilo que ele deve compor, né? E aquilo que ele gostaria de colocar conscientemente, às vezes não entra. E aquilo que ele não gostaria de colocar, muitas vezes invade a própria produção, né? Com autoridade, com autonomia. E depois ele vai falar, né, mais especificamente sobre esse segundo gênero de arte. Então vamos para a leitura do texto. Relação da psicologia analítica com a obra de arte poética. Falar sobre a relação entre a psicologia analítica e a obra de arte poética é, para mim, apesar da dificuldade, uma oportunidade bem-vinda, pois assim tenho a oportunidade de expor meus pontos de vista na controvertida questão da relação entre a psicologia analítica e a arte. Apesar de sua incomensurabilidade, existe uma estreita conexão entre esses dois campos que pede uma análise direta. Essa relação baseia-se no fato da arte, em sua manifestação, ser uma atividade psicológica e, como tal, pode e deve ser submetida a considerações de cunho psicológico, pois, sob esse aspecto, ela, como toda atividade humana oriunda de causas psicológicas, é objeto da psicologia. Com esta afirmativa, também ocorre uma limitação definida quanto à aplicação do ponto de vista psicológico. Apenas aqueles aspectos da arte que existem no processo de criação artística pode ser objeto da psicologia, não aquele que constitui o próprio ser da arte. Nesta segunda parte, ou seja, a pergunta sobre o que é arte em si, não pode ser objeto de considerações psicológicas, mas apenas estético-artísticas. Distinção semelhante deverá ser feita também no terreno da religião. Também aí, a consideração psicológica só se aplica aos fenômenos simbólicos e emocionais, sem tocar a essência da religião. Se fosse possível analisar a essência, então a religião e a arte poderiam ser tratadas como simples subdivisão da psicologia. Com isso, não queremos negar que tais abusos realmente aconteçam, mas aqueles que o cometem se esquecem, obviamente, de que isto poderia também acontecer facilmente à psicologia. Considerada simples atividade cerebral ao lado de outras atividades glandulares, seria tratada como subdivisão da fisiologia, perdendo seu valor intrínseco e qualidade específica. Como todos sabem, isto também aconteceu. Por sua própria natureza, a arte não é ciência e ciência tampouco é arte. Por isso, esses dois campos espirituais possuem áreas reservadas que lhes são peculiares e só podem ser explicadas por elas mesmas. Portanto, quando falamos da relação entre a psicologia e a arte, estaremos tratando apenas daquele aspecto da arte que pode ser submetido à pesquisa psicológica sem violar a sua natureza. Seja o que for que a psicologia possa fazer com a arte, terá que se limitar ao processo psíquico da criação artística e nunca atingir a essência profunda da arte em si. É o mesmo caso do intelecto, que não consegue explicar, nem muito menos entender a essência do sentimento. E essas duas coisas não existiriam como entidades separadas se sua diversidade, em princípio, não se tivesse imposto há muito tempo à inteligência. O fato do antagonismo entre as faculdades mentais na criança pequena ainda não se terem manifestado em suas tendências artísticas, científicas e religiosas
ainda se encontrarem pacificamente adormecidas, ou o fato de o começo da arte, ciência e religião entre os primitivos ainda se encontrar lado a lado no caos não diferenciado da mentalidade mágica, ou ainda, em terceiro lugar, o fato de nenhum traço do espírito pode ser encontrado no animal, mas somente o instinto natural. Nada disso evidencia que existe uma unidade original na essência da arte e da ciência que justifique sozinha uma subsunção recíproca, ou seja, uma redução de uma a outra. Mas se retrocedermos aos primórdios da evolução do espírito, a ponto de as diferenciações entre cada campo espiritual ficarem, em princípio, invisíveis, ainda assim não teremos alcançado o conhecimento de um princípio mais profundo de sua unidade, mas apenas um estado anterior de não diferenciação, no qual não existia nenhum nem outro. Este estado elementar, no entanto, não é nenhum princípio que nos permita tirar alguma conclusão sobre a natureza de estados posteriores e mais evoluídos, mesmo que estes sejam, como sempre acontece, derivados diretamente daí. Uma atitude científica estará sempre inclinada a não considerar a essência de uma diferenciação, dando preferência a uma derivação causal, e tentar subordinar aquela a um conceito bem genérico, mas também elementar. Estas considerações parecem-me hoje bem oportunas, pois, nestes últimos tempos, vimos várias vezes obras de arte poéticas serem interpretadas de um modo que correspondia justamente a esta redução a estágios mais elementares. Poderemos talvez atribuir às condições da criação artística, o assunto e o seu tratamento individual, as relações pessoais do poeta com seus pais, mas isto não contribuiria em nada para a compreensão de sua arte. Pode-se fazer a mesma redução em todos os outros possíveis casos, também nos casos de distúrbios patológicos. Neuroses e psicoses também são reduzíveis ao relacionamento entre a criança e os pais, bem como bons e maus hábitos, convicções, particularidades, paixões e interesses especiais, etc. Não podemos, no entanto, admitir que todos esses casos tão diferentes tenham uma explicação única e idêntica. Caso contrário, chegaremos à conclusão que eles também são uma coisa única e idêntica. Quando a obra de arte é interpretada da mesma forma como uma neurose, de duas uma, ou a obra de arte é uma neurose, ou a neurose é uma obra de arte. Como um jogo de palavras paradoxal, poderemos até admitir este modo de falar. Porém, o bom senso se recusa a colocar a obra de arte e a neurose no mesmo nível. Somente um médico analista, olhando pelas lentes de um preconceito profissional, poderia ver na neurose uma obra de arte. Jamais ocorreria a um leigo criterioso confundir um fenômeno patológico com arte, mesmo não podendo negar o fato de que a realização de uma obra de arte depende das mesmas condições psicológicas de uma neurose. É natural porque certas condições psíquicas estão presentes em toda parte e, na verdade, por causa da relativa semelhança das condições da vida humana, são sempre as mesmas, quer se trate de um intelectual nervoso, um poeta ou um ser humano normal. Naturalmente, todos tiveram pais e todos têm um pretenso complexo de pai e mãe, todos possuem sexualidade e por isso também certas dificuldades típicas e outras comuns ao ser humano. Um poeta pode ter sido influenciado mais pela relação com o pai, outro pela ligação com a mãe e, finalmente, um terceiro pode demonstrar, através de suas obras, traços inconfundíveis de repressão sexual.
Tudo isso pode ser atribuído tanto a neuróticos como a todas as pessoas normais, e assim nada de específico se apurou para o julgamento de uma obra de arte. Na melhor das hipóteses, ampliamos e aprofundamos o conhecimento dos pressupostos históricos. Realmente, a nova linha de psicologia médica, inaugurada por Freud, deu ao historiador literário um novo estímulo para relacionar certas peculiaridades da obra de arte individual com vivências íntimas e pessoais do poeta. Com isto, não queremos dizer que o tratamento científico dado à obra de arte poética não tenha, de há muito, revelado certos traços inerentes à vivência íntima e pessoal do poeta, que, propositadamente ou não, se tivessem introduzido em sua obra. No entanto, os trabalhos de Freud possibilitam, sob determinadas condições, uma visão radical e mais completa das vivências que remontam até a primeira infância e que influíram na criação artística. Usando-se bom gosto e parcimônia, pode resultar uma interessante visão geral de como a criação artística está entrelaçada com a vida pessoal do artista, por um lado, e por outro, como ela se projeta para fora desse entrelaçamento. Nesse sentido, a pretensa psicanálise da obra de arte não difere em princípio de uma análise literário-psicológica profunda e de nuances sutis. A diferença é, quando muito, ainda que às vezes nos surpreendam certas provas e conclusões indiscretas, que um modo de agir mais delicado deixaria passar despercebidas por uma simples questão de tato. Esta falta de surpresa diante do humano demasiado humano é a característica profissional de uma psicologia médica que já Mefistófeles, com toda a razão e espontaneamente, reconhecera. Que logo ao primeiro encontro sai às apalpadelas atrás das coisas que o outro leva anos para encontrar. Mas infelizmente nem sempre para o próprio proveito. A possibilidade de tirar conclusões audaciosas leva facilmente a atos de violência. Um pouco de crônica escandalosa representa muitas vezes a pitada de sal de uma biografia, mas em demasia transforma-se numa indiscrição pouco limpa, uma catástrofe do bom gosto sob o manto da ciência. Deste modo, inopinadamente, o interesse é desviado da obra de arte e se perde numa embrulhada labiríntica e enredada de pressupostos psíquicos, tornando-se então o poeta um caso clínico, eventualmente mais um dos tantos exemplos da psicopatia sexual. Com isto, a psicanálise da obra de arte se afastou de seu próprio objetivo e desviou a discussão para um campo humano genérico, nada específico para o artista e, sobretudo, para a sua arte, de muito pouca importância. Esse tipo de análise leva adiante a obra de arte dentro da esfera da psicologia humana em geral, da qual, além da obra de arte, muitas outras coisas podem originar-se. Explicar a obra de arte nesse contexto seria, pois, uma superficialidade, como, por exemplo, a frase "todo artista é um narcisista". Todo aquele que leva avante, até onde for possível, sua própria maneira de ser, é um narcisista, desde que seja lícito empregar um termo tão específico da patologia da neurose num sentido tão amplo. E por isso uma frase dessa não diz nada, apenas nos surpreende com uma expressão espirituosa. Como esta espécie de análise não trata da obra de arte em si, mas visa enterrar-se qual topeira o mais rápido possível nos recônditos e profundidades, atinge sempre a mesma terra universal que carrega toda a humanidade. E suas explicações são terrivelmente monótonas, iguais àquelas que se ouvem num consultório médico. O método redutivo de Freud é um método de tratamento médico
que tem uma ligação doentia e imprópria com o objeto. Esta ligação doentia está no lugar de um serviço normal. Deve ser destruída a fim de liberar o caminho para uma adequação sadia. Neste caso, seria oportuna a redução a uma base humana comum. Este método, aplicado a uma obra de arte, leva aos resultados acima descritos. Ela extrai da roupagem brilhante da obra de arte o nu cotidiano do Homo sapiens elementar, espécie esta da qual faz parte também o poeta. O brilho dourado da mais nobre criação, objeto de nossa discussão, extingue-se porque foi exposto ao mesmo método corrosivo como foi a fantasia ilusória de uma histeria. Esta dissecação é realmente muito interessante e talvez tenha o mesmo valor científico que a autópsia feita no cérebro de Nietzsche, pois só ela podia mostrar qual a forma atípica da paralisia que provocara sua morte. Teria isso algo a ver com Zaratustra? Não importam suas motivações ocultas e mais profundas. Não é ele um mundo todo e único em si que está além da insuficiência humana, demasiadamente humana, além das enxaquecas e das atrofias das células cerebrais? Falei até agora do método redutivo de Freud sem dizer em pormenores em que ele consiste. Trata-se de uma técnica médico-psicológica de exame psíquico do doente que se ocupa unicamente dos caminhos e meios para contornar o primeiro plano consciente a fim de atingir o fundo psíquico, ou seja, o próprio inconsciente. Esta técnica baseia-se na suposição de que o doente neurótico reprime certos conteúdos psíquicos da consciência devido à sua incompatibilidade com o consciente. Esta incompatibilidade é considerada moral, e por isso os conteúdos reprimidos têm que ter um caráter negativo correspondente, qual seja sexual infantil, obsceno ou até criminoso, que o faz parecer inaceitável à consciência. Já que nenhum homem é perfeito, cada um possui este pano de fundo, quer ele o admita ou não. E para descobri-lo em toda parte, basta aplicar a técnica de interpretação desenvolvida por Freud. Em virtude da exiguidade do tempo desta palestra, torna-se impossível para mim entrar em detalhes sobre essa técnica de interpretação. Portanto, devo contentar-me em dar algumas indicações apenas. Os panos de fundo inconscientes não permanecem inativos, são revelados pelas influências características sobre os conteúdos da consciência. Por exemplo, geram produtos fantasiosos de natureza singular, que às vezes podem ser facilmente atribuídos a certa representação de fundo sexual. Ou então causam certos distúrbios característicos dos processos conscientes que também podem ser reduzidos a conteúdos reprimidos. Uma fonte de muita importância para o conhecimento do conteúdo do inconsciente são os sonhos, produtos diretos da atividade do inconsciente. O essencial do método redutivo de Freud consiste em juntar todos os indícios dos panos de fundo e profundos do inconsciente e, através da análise e interpretação dos mesmos, reconstruir os processos instintivos, elementares e inconscientes. Os conteúdos da consciência que nos revelam algo a respeito do pano de fundo inconsciente são erroneamente denominados por Freud de símbolos. Em sua teoria, eles apenas fazem o papel de sinais ou sintomas de processos subliminares e não o do verdadeiro símbolo, que deve ser compreendido como expressão de uma concepção para a qual ainda não se encontrou outra ou melhor. Quando, por exemplo, Platão coloca todo o problema da teoria do conhecimento em sua alegoria da caverna, ou quando Cristo explica o conceito do reino do céu em parábolas, podemos considerá-las como verdadeiros e autênticos símbolos, isto é, tentativas de expressar alguma coisa para a qual ainda não existe conceito verbal.
Se quiséssemos interpretar a alegoria de Platão de acordo com Freud, chegaremos evidentemente ao útero e teríamos provado que mesmo o espírito de Platão estava ainda profundamente preso ao primitivo, até mesmo a uma sexualidade infantil. Com isto, porém, teríamos deixado passar completamente despercebido aquilo que Platão criou a partir das condições primitivas da sua concepção filosófica. Teríamos deixado escapar o mais essencial dele e descoberto apenas que ele tinha fantasias sexuais infantis como qualquer outro ser mortal. Esta constatação só teria valor para alguém que visse em Platão um ser com características de super-homem e pudesse constatar com satisfação que até mesmo Platão era um ser humano. Mas quem poderia considerar Platão um deus? Somente alguém que estivesse dominado por fantasias infantis, possuindo, portanto, uma mentalidade neurótica. Para este, uma redução às verdades humanas, em geral, é propícia do ponto de vista médico, mas nada teria a ver com o sentido da alegoria de Platão. Demorei falando da relação entre a psicanálise médica e a obra de arte, mas foi proposital, porque esta espécie de psicanálise é também a doutrina freudiana. O próprio Freud contribuiu por causa do seu dogmatismo rígido para que tanto a técnica como a doutrina, no fundo ambas completamente diferentes entre si, fossem consideradas pelo público como idênticas. Esta técnica pode ser aplicada com bons resultados em certos casos médicos, sem transformá-la, porém, em doutrina. E contra essa doutrina devemos opor-nos energeticamente. Ela se fundamenta em hipóteses bastante arbitrárias. Por exemplo, as neuroses não se baseiam exclusivamente em repressões sexuais, nem tampouco as psicoses. Os sonhos não contêm apenas desejos incompatíveis e reprimidos que são encobertos por censura onírica e hipotética. A técnica de interpretação freudiana, enquanto permanecer sob a influência de suas hipóteses unilaterais e por isso falsas, é de uma arbitrariedade óbvia. Para fazer justiça à obra de arte, a psicologia analítica deverá despojar-se totalmente do preconceito médico, pois a obra de arte não é uma doença e requer, pois, orientação totalmente diversa da médica. O médico tem que pesquisar as causas de uma doença para extirpar, se possível, o mal pela raiz. O psicólogo, porém, deve adotar uma posição oposta em relação à obra de arte. Com relação à obra de arte, é supérfluo investigar o condicionamento prévio a que estão sujeitas todas as pessoas em geral. É preciso perguntar pelo sentido da obra. O condicionamento prévio só interessa na medida em que facilitar a melhor compreensão do sentido. A causalidade pessoal tem tanto ou tão pouco a ver com a obra de arte quanto o solo tem a ver com a planta que dele brota. Certamente poderemos conhecer determinadas peculiaridades da planta quando conhecermos as condições de seu habitat. Mas para o botânico é até um dado importante. Mas ninguém diria que isto basta para compreendermos toda a essência da planta. A insistência no pessoal, surgida da pergunta sobre a causalidade pessoal, é totalmente inadequada em relação à obra de arte, já que ela não é um ser humano, mas algo suprapessoal. É uma coisa e não uma personalidade, e por isso não pode ser julgado por um critério pessoal. A verdadeira obra de arte tem, inclusive, um sentido especial no fato de poder se libertar das estreitezas e dificuldades insuperáveis de tudo que seja pessoal, elevando-se para além do efêmero, do apenas pessoal. Devo confessar, por experiência própria, que não é fácil para o médico esquecer o olhar clínico perante uma obra de arte e abstrair da questão da causalidade biológica usual. Aprendi, no entanto, a reconhecer que uma psicologia orientada apenas biologicamente pode ser aplicada a pessoas com certo grau de maturidade, não porém a obra de arte.
e por isso também não ao homem como o seu Criador. Uma psicologia puramente causal nada mais pode do que reduzir cada indivíduo humano a um membro da espécie do Homo sapiens, pois para ela só existe produto e derivado. Uma obra de arte, porém, não é apenas um produto ou derivado, mas uma reorganização criativa, justamente daquelas condições das quais uma psicologia causalista queria derivá-la. A planta não é um simples produto do solo, mas um processo em si, vivo e criador, cuja essência nada tem a ver com as características do solo. Assim, a obra de arte deverá ser considerada uma realização criativa, aproveitando livremente todas as condições prévias. Seu sentido e sua arte específica lhes são inerentes e não se baseiam em suas condições prévias externas. Aliás, poderíamos até falar de um ser que utiliza o homem e suas disposições pessoais apenas como solo nutritivo, cujas forças ordena conforme suas próprias leis, configurando-se a si mesma de acordo com o que pretende ser. Com isso, estou me antecipando, pois tenho em mente um gênero especial de obra de arte, gênero este que ainda preciso apresentar. Pois nem toda obra de arte é criada dessa maneira. Existem obras em prosa e verso que nascem totalmente da intenção e determinação do autor, visando a este ou aquele resultado específico. Neste caso, o autor submete seu material a ser trabalhado a um tratamento com um propósito definido, tirando ou adicionando, enfatizando um efeito, atenuando outro, dando um toque colorido aqui, outro acolá, considerando cuidadosamente os possíveis efeitos e observando constantemente as leis do belo e do estilo. Neste trabalho, o autor aplica seu julgamento mais criterioso e escolhe com inteira liberdade a expressão desejada. Seu material é para ele apenas material, subordinado ao seu propósito artístico. É isto que ele quer produzir e nada além disto. Nesta tarefa, o poeta é, por assim dizer, idêntico ao processo criativo. Tanto faz que ele se tenha colocado deliberadamente à frente da moção criadora ou que esta o tenha tomado por inteiro como instrumento, fazendo-o perder qualquer consciência desse fato. Ele é a própria realização criativa e está completamente integrado, identificado com ela, com todos os seus propósitos e todo o seu conhecimento. Imagino que não precise dar aqui exemplos da história da literatura ou do testemunho dos próprios poetas. Sem dúvida alguma, também não estou dizendo nada de novo quando me refiro ao outro gênero de obras de arte que saem, por assim dizer, da pena do autor, vindo à luz prontas e completas, inteiramente armadas, como Palas Atene, que nasceu da cabeça de Zeus. Essas obras praticamente se impõem ao autor. Sua mão é de certo modo assumida. Sua pena escreve coisas que sua própria mente vê com espanto. A obra traz em si a sua própria forma. Tudo aquilo que ele gostaria de acrescentar será recusado, e tudo aquilo que ele não gostaria de aceitar será a ele imposto. Enquanto seu consciente está perplexo e vazio diante do fenômeno, ele é inundado por uma torrente de pensamentos e imagens que jamais pensou em criar e que sua própria vontade jamais quis trazer à tona. Mesmo contra sua vontade, tem que reconhecer que nisso tudo é sempre o seu si mesmo que fala, que é a sua natureza mais íntima que se revela por si mesma, anunciando abertamente aquilo que ele nunca teria coragem de falar. Ele apenas pode obedecer e seguir esse impulso, aparentemente estranho. Sente que sua obra é maior do que ele e exerce um domínio total que ele nada lhe pode impedir. Ele não se identifica com a realização criadora. Ele tem consciência de estar submetido à sua obra, ou pelo menos ao lado, como uma segunda pessoa que tivesse entrado na esfera de um querer estranho. Quando falamos da psicologia da obra de arte, devemos, antes de mais nada,
ter em mente essas duas possibilidades totalmente diversas da origem de uma obra de arte, pois muita coisa que é da maior importância para o julgamento psicológico depende dessa distinção. Schiller já havia sentido essa contraposição, pois, como se sabe, ele tentou exprimi-la pelos conceitos sentimental e ingênuo. A escolha de sua expressão provém do fato de ter considerado principalmente a arte poética. Psicologicamente, designamos o primeiro gênero introvertido e o segundo extrovertido. O gênero introvertido caracteriza-se pela afirmativa do sujeito e de suas intenções e finalidades conscientes em oposição às solicitações do objeto. Em contrapartida, o gênero extrovertido é caracterizado pela subordinação do sujeito às solicitações do objeto. Na minha opinião, as obras dramáticas, assim como grande parte dos poemas de Schiller, dão-nos uma noção bem clara do gênero introvertido em relação ao material. O material é dominado pela intenção do poeta. A segunda parte do Fausto ilustra bem o gênero oposto. Aí o material se distingue pela sua obstinada insubordinação. Exemplo melhor ainda poderia ser Zaratustra de Nietzsche, onde o próprio autor fala que torna-se um em dois. Talvez já tenham percebido, pela minha exposição, qual a mudança que ocorreu do ponto de vista psicológico, quando me propus a não mais falar do poeta como pessoa, mas do processo criador. O ponto de interesse deslocou-se para o último, enquanto o primeiro, de certa maneira, apenas interessa como objeto reagente. Isto torna-se bem claro quando a consciência do autor não mais se identifica com o processo criativo. Porém, no primeiro caso, parece à primeira vista ocorrer o contrário. O autor é aparentemente o próprio criador, completamente livre e sem a mínima coação. Talvez ele próprio esteja plenamente convencido de sua liberdade de ação e se recuse a admitir que sua criação não seja também a expressão de sua vontade, provinda exclusivamente desta e de seu saber. Aqui deparamos-nos com uma questão aqui, baseados no que dizem os próprios poetas sobre a maneira de criarem, provavelmente não poderemos responder. É um problema de natureza científica que só a psicologia tem condições de resolver. Com um poeta aparentemente consciente e em pleno gozo de sua liberdade, que produz por si mesmo e cria o que quer, pode acontecer o seguinte: que este poeta, apesar de consciente, esteja absorvido de tal modo pelo impulso criativo que já nem possa lembrar-se de outra vontade, assim como o outro tipo que não consegue sentir diretamente sua própria vontade na inspiração, que se apresenta como alheia, embora o si mesmo fale claramente por ele. Assim sendo, a convicção do poeta de estar criando com liberdade absoluta seria uma ilusão do seu consciente. Ele acredita estar nadando, mas na realidade está sendo levado por uma corrente invisível. Esta dúvida não surgiu do ar, mas nasceu das experiências da psicologia analítica, cuja pesquisa sobre o inconsciente revelou possibilidades de como o consciente não só pode ser influenciado pelo inconsciente, mas até dirigido por ele. Portanto, a dúvida é justificada. Mas de onde tiramos as provas para supor que até um poeta consciente possa ser dominado pela sua obra? As provas podem ser de natureza direta ou indireta. Provas diretas seriam aqueles casos onde o poeta, naquilo que supõe estar dizendo de modo mais ou menos evidente, diz mais do que ele mesmo percebe. Estes casos não são tão raros. Provas indiretas seriam casos em que, atrás da aparente vontade livre de produção, existe um imperativo maior que manifestaria imediatamente a sua exigência imperiosa se ocorresse uma desistência arbitrária da atividade criativa, ou quando ocorressem diretamente sérias complicações psíquicas, sempre que sobreviesse uma interrupção involuntária da produção.
A análise prática dos artistas mostra sempre de novo quão forte é o impulso criativo que brota do inconsciente e também quão caprichoso e arbitrário. Quantas biografias de grandes artistas já demonstraram que o seu ímpeto criativo era tão grande que se apoderava de tudo que era humano, colocando-o a serviço da obra, mesmo às custas da saúde e da simples felicidade humana. A obra inédita na alma do artista é uma força da natureza que se impõe, ou com tirânica violência, ou com aquela astúcia sutil da finalidade natural, sem se incomodar com o bem-estar pessoal do ser humano, que é o veículo da criatividade. O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo do qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem. A psicologia analítica denomina isso complexo autônomo. Este, como parte separada da alma e retirada da hierarquia do consciente, leva a vida psíquica independente e, de acordo com seu valor energético e sua força, aparece ou como simples distúrbio de arbitrários processos do consciente, ou como instância superior que pode tomar o seu serviço o próprio eu. Portanto, o poeta que se identifica com o processo criativo é aquele que diz sim, logo que é ameaçado por um imperativo inconsciente, mas aquele que se defronta com a criatividade como força quase estranha não pode, por algum motivo, dizer sim e é pego de surpresa pelo imperativo. Deveríamos esperar que a diversidade de sua origem fosse palpável numa obra, pois, num dos casos, trata-se de uma produção intencional acompanhada e dirigida pelo consciente, construída com discernimento, conforme efeitos intencionados. No outro caso, porém, trata-se de um acontecimento de natureza inconsciente que se impõe sem a participação da consciência humana e algumas vezes até contra ela, teimando em impor sua forma e efeito. No primeiro caso, deveríamos esperar que em nenhum lugar a obra transpusesse as fronteiras da compreensão consciente, que de certa maneira esgotasse-se dentro dos limites do intencionado e de forma alguma dissesse mais do que nela fora posto pelo autor. No segundo caso, teremos que estar preparados para algo suprapessoal que transcende o alcance da compreensão consciente, na mesma proporção em que a consciência do autor estivesse distante do desenvolvimento de sua obra. Poderia-se esperar estranheza de forma e imagem, pensamentos que só pudessem ser compreendidos intuitivamente, uma linguagem impregnada de significado, cujas expressões teriam o valor de autênticos símbolos, porquanto expressam, do melhor modo possível, o ainda desconhecido e são pontes lançadas a uma longínqua margem invisível. Esses critérios também são, grosso modo, pertinentes. Sempre que se trate de uma obra intencionalmente planejada, com material conscientemente escolhido, as características, tanto do primeiro caso como do segundo, deveriam estar certas. O exemplo, por nós já citado, dos dramas de Schiller, por um lado, e da segunda parte de Fausto, por outro, ou melhor ainda, do Zaratustra, deveria ilustrar o que acabamos de dizer. Não gostaria de classificar, sem mais, a obra de um poeta desconhecido nesta ou naquela categoria, se antes ter examinado em profundidade a relação pessoal do poeta com sua arte. Nem é suficiente sabermos se um poeta pertence ao tipo introvertido ou extrovertido, já que os dois tipos têm possibilidade de produzir, ora em atitude introvertida, ora em atitude extrovertida. No caso de Schiller, percebemos isto principalmente na diferença entre sua criação poética e sua obra filosófica.
No caso de Goethe, na diferença entre seus poemas de forma perfeita e sua luta pela formação dos conteúdos da segunda parte do Fausto. E no caso de Nietzsche, na diferença entre os seus aforismos e o fluxo contínuo do Zaratustra. O mesmo poeta poderá ter atitudes diferentes em relação às suas diferentes obras, e a norma a ser aplicada deveria depender de cada situação. Como se vê, essa questão é altamente complicada. Mas a complicação aumenta se considerarmos o caso antes descrito do poeta que se identifica com o processo criativo. Se também a maneira de produzir, aparentemente consciente e proposital, fosse apenas uma ilusão subjetiva do poeta, então a sua obra também teria aquelas qualidades simbólicas, atingindo o limiar do indefinido e ultrapassando a consciência contemporânea. Estas qualidades ficariam escondidas, pois também o leitor não conseguiria ir além das fronteiras da consciência do autor, determinadas pelo espírito da época, pois também ele se move dentro das fronteiras da consciência contemporânea, não tendo possibilidade de se apossar de um ponto arquimediano fora do seu mundo, pelo qual pudesse liberar sua consciência das amarras do tempo, ou, em outras palavras, desvendar o símbolo numa obra desse gênero. Mas o símbolo significaria possibilidade e indício de um sentido mais amplo e elevado, além da nossa capacidade de compreensão atual. Esta questão, como se diz, é delicada. Levanto-a apenas para não restringir, pela minha tipificação, a possibilidade significativa da obra de arte, se bem que, aparentemente, nada mais queira ser ou dizer do que aquilo que efetivamente diz e é. Muitas vezes já nos aconteceu redescobrirmos repentinamente um poeta. Isto ocorre quando nossa evolução consciente já alcançou graus mais elevados, e a partir deles, o velho poeta nos diz algo de novo. Já existia antes em sua obra, mas era um símbolo escondido que só nos foi permitido ler após uma renovação do espírito da época. Houve necessidade de outros e novos olhos, pois os antigos só poderiam ver o que estavam acostumados a ver. Tais experiências devem nos tornar cautelosos. Eles dão razão aos pontos de vista acima expostos. A obra reconhecidamente simbólica não necessita dessa sutileza. Sua linguagem cheia de pressentimentos nos diz bem alto: estou em condição de dizer mais do que realmente digo. Eu entendo para além de mim. Aqui podemos apropriar-nos do símbolo, apesar de não conseguirmos decifrá-lo satisfatoriamente. O símbolo é sempre um desafio à nossa reflexão e compreensão. Daí o fato da obra simbólica nos sensibilizar mais, mexer mais com o nosso íntimo e raramente permitir que cheguemos a um deleite estético puro, ao passo que a obra notoriamente não simbólica fala mais genuinamente à sensibilidade estética, porque nos permite a contemplação harmônica de sua realização perfeita. E agora a questão: qual a contribuição que a psicologia analítica pode dar ao problema central da criação artística, ao mistério da criatividade? Tudo o que falamos até agora nada mais é do que fenomenologia psíquica, já que nenhum espírito criado penetra no âmago da natureza. Também não esperemos o impossível de nossa psicologia, ou seja, uma explicação válida do grande segredo da vida que sentimos diretamente na criatividade. Como toda ciência, também a psicologia tem apenas uma modesta contribuição para o melhor e mais profundo conhecimento dos fenômenos da vida, mas está tão longe de saber absoluto quanto suas ciências irmãs. Falamos tanto sobre o sentido e significado da obra de arte que já não podemos ocultar a dúvida que nos assalta em princípio. Será que a arte realmente significa? Talvez a arte nada signifique e não tenha nenhum sentido. Pelo menos não como falamos aqui sobre sentido.
Talvez ela seja como a natureza, que simplesmente é e não significa. Será que significação é necessariamente mais do que simples interpretação, que imagina mais do que nela existe, por causa da necessidade de um intelecto faminto de sentido? Poder-se dizer que a arte é bela e nisso ela se realiza e se basta a si mesma. Ela não precisa ter sentido. A pergunta sobre o sentido nada tem a ver com a arte. Se me colocar dentro da arte, tenho que submeter-me à verdade dessa afirmação. Quando, porém, falamos da relação da psicologia com a obra de arte, já estamos fora da arte e nada mais nos resta senão especular e interpretar para que as coisas adquiram sentido. Caso contrário, nem podemos pensar sobre o assunto. Precisamos reduzir a vida e a história que se realizam por si mesmas em imagens, sentido e conceitos, sabendo que com isso estamos nos afastando dos mistérios da vida. Enquanto estivermos presos ao processo criativo, não vemos nem entendemos, e nem devemos entender, pois nada é mais nocivo e perigoso para a vivência imediata do que o conhecimento. Para o conhecimento, porém, devemos deslocar-nos para fora do processo criativo e olhá-lo desse lado, pois só então ele se tornará a imagem que exprime um sentido. Nesse caso, não só podemos, mas até devemos falar de sentido. E assim o que antes era mero fenômeno, transforma-se em algo que, juntamente com outros fenômenos, terá sentido. Algo que representará determinado papel, servirá a certos propósitos e terá efeitos significativos. E quando vemos tudo isso, temos a sensação de ter conhecido e esclarecido algo. Desta forma, ficam garantidos os requisitos da ciência. Quando há pouco comparávamos a obra de arte a uma árvore que surge do solo do qual extrai seu alimento, também poderíamos ter usado a comparação mais corrente da criança no ventre materno. Como, porém, todas as comparações claudicam, usaremos de preferência, em vez das metáforas, a terminologia mais exata da ciência. Quero lembrar que denominei a obra em status nascente como um complexo autônomo. Este conceito abrange quase todas as formações psíquicas que se desenvolvem, em primeiro lugar, bem inconscientemente e só a partir do momento em que atingem o valor limiar da consciência, também irrompem na consciência. A associação que então se dá com a consciência não significa uma assimilação, mas uma percepção. Isso significa que o complexo autônomo é resguardado. Não pode ser submetido ao controle consciente, nem à inibição e nem à produção arbitrária. É nisso precisamente que o complexo se manifesta como autônomo, aparecendo ou desaparecendo de acordo com a tendência que lhe é inerente. É independente do arbítrio da consciência. O complexo criativo compartilha esta peculiaridade com todos os outros complexos autônomos. E é exatamente aqui que surge também a possibilidade de uma analogia com fenômenos psíquicos patológicos. E precisamente estes últimos são caracterizados pela presença de complexos autônomos, e dentre eles, sobretudo, os distúrbios mentais. A fúria divina do artista se relaciona perigosamente e de modo real com o estado patológico, sem, contudo, identificar-se com ele. A analogia está na existência de um complexo autônomo. A realidade de uma tal existência ainda não significa em si algo patológico, pois pessoas normais também são, temporária ou permanentemente, dominadas por complexos autônomos. Este fato pertence às características normais da psique, e é preciso um alto grau de inconsciência para alguém não se dar conta da existência de um complexo autônomo. Assim, pois, cada atitude típica, de certa forma diferenciada, tem a tendência de transformar-se num complexo autônomo, e é o que realmente acontece na maioria dos casos. Cada instinto também possui mais ou menos as características de um complexo autônomo.
Portanto, o complexo autônomo nada tem de doentio em si, apenas sua manifestação frequente e incômoda evidencia sofrimento e doença. Como é que surge então um complexo autônomo? Por alguma razão, cuja análise detalhada nos levaria longe demais, uma região até agora inconsciente da psique é ativada pela reanimação. Ela se desenvolve e se amplia mediante inclusão de associações afins. Naturalmente, a energia necessária para este fim é retirada do consciente, a não ser que este aconteça identificar-se com o complexo. Não sendo este o caso, surge aquilo que Janet qualificou de abaixamento do nível mental. A intensidade de atividades e interesses conscientes diminui gradativamente, surgindo ou uma apatia, condição bastante comum nos artistas, ou um desenvolvimento regressivo das funções conscientes, isto é, uma descida às suas condições infantis e arcaicas, algo como uma degenerescência. As partes inferiores das funções, como diz Janet, impõem-se o instinto sobre o ético, o ingênuo infantil sobre o ponderado e a inadaptação sobre a adaptação. Também isto ficamos conhecendo através da vida de muitos artistas. O complexo autônomo desenvolve-se usando a energia retirada do comando consciente da personalidade. Mas em que consiste o complexo autônomo criativo? Enquanto a obra concluída não nos permitir um conhecimento de suas bases, quase nada podemos saber sobre isso. A obra nos oferece uma imagem elaborada no sentido mais amplo. Esta imagem, enquanto a pudermos conhecer como símbolo, é passível de análise. Mas se não conseguirmos descobrir nela um valor simbólico, estaremos constatando que ela nada mais significa, pelo menos para nós, do que aquilo que ela diz abertamente, ou seja, que ela é para nós nada mais do que aquilo que aparenta. Digo aparenta, pois é possível que nossa própria parcialidade não nos permita maiores ideias. De qualquer forma, neste último caso, não encontramos nenhum ensejo ou ponto de partida para a análise. No primeiro caso, recordamos como um princípio fundamental a afirmação de Gerhard Hauptmann. Poesia significa deixar ressoar atrás das palavras a palavra primordial. Traduzida para uma linguagem psicológica, nossa primeira pergunta seria: a que imagem primordial do inconsciente coletivo pode ser reduzida à imagem desenvolvida na obra de arte? Esta pergunta necessita de explicações em vários sentidos. Como já foi dito, considerei aqui o caso de uma obra de arte simbólica e cuja origem não deve ser procurada no inconsciente pessoal do autor, mas naquela esfera da mitologia inconsciente cujas imagens primitivas pertencem ao patrimônio comum da humanidade. Foi por isso que denominei essa esfera de inconsciente coletivo, diferenciando-a de um inconsciente pessoal. Chamo de inconsciente pessoal a totalidade daqueles fenômenos psicológicos que, de per si, estariam capacitados a se tornarem conscientes e que muitas vezes já o foram, mas que, devido à sua incompatibilidade, estão sujeitos à repressão e, portanto, são mantidos artificialmente abaixo do limiar da consciência. Também dessa esfera fluem para as artes mananciais, mas são turvos e, quando predominantes, fazem da obra de arte não um símbolo, mas um sintoma. É bem provável que devamos deixar esse tipo de arte sem pena ou remorso por conta do método purgativo freudiano. Ao contrário do inconsciente pessoal, que é, de certo modo, uma camada relativamente superficial situada logo abaixo do limiar da consciência, o inconsciente coletivo não tem, sobre condições normais, capacidade de consciência, não podendo ser levado, através de técnica analítica, à rememoração, pois ele não é reprimido nem esquecido. A rigor, o inconsciente coletivo nem existe, pois nada mais é do que uma possibilidade,
ou seja, aquela possibilidade que nos foi legada desde os tempos primitivos na forma de imagens mnemônicas, ou falando em linguagem anatômica, dentro da estrutura cerebral. Ideias inatas não existem. Existem possibilidades inatas de ideias que colocam determinados limites também às mais ousadas fantasias, colocam categorias, por assim dizer, à capacidade de fantasiar. Colocam certas ideias a priori, cuja existência não se pode afirmar sem a experiência. Elas só aparecem na matéria formada como princípios reguladores de sua formação. Quer dizer, somente por conclusão, após o término da obra de arte, conseguiremos reconstruir o projeto primitivo da imagem primordial. A imagem primordial, ou arquétipo, é a figura, seja ela demônio, ser humano ou processo, que reaparece no decorrer da história, sempre que a imaginação criativa for livremente expressa. É, portanto, em primeiro lugar, uma figura mitológica. Examinando estas imagens mais detalhadamente, constataremos que elas são, de certo modo, o resultado formado por inúmeras experiências típicas de toda uma genealogia. Elas são, por assim dizer, os resíduos psíquicos de inúmeras vivências do mesmo tipo. Elas descrevem a média de bilhões de experiências individuais, apresentando dessa maneira uma imagem da vida psíquica dividida e projetada nas diversas formas do pandemônio mitológico. Mas também as formas mitológicas já são, por si sós, uma elaboração da fantasia criativa, aguardando ainda transcrição para uma linguagem compreensível da qual existem apenas inícios dificultosos. Estes conceitos, cuja maioria ainda está por ser criada, poderiam transmitir-nos um conhecimento abstrato e científico dos processos inconscientes que são as raízes das imagens primordiais. Cada uma dessas imagens contém um pouco de psicologia e destino humanos, um pouco de dor e prazer repetidos inúmeras vezes na nossa genealogia, seguindo uma média também a mesma evolução. É como se fosse o leito de um rio encravado no fundo da psique, onde a vida que antes se espalhava sobre grandes, embora pouco profundas, superfícies, de repente se transformasse num poderoso rio caudaloso quando atinge aquela concatenação especial de circunstâncias que desde sempre contribuíram para a realização da imagem primordial. O momento em que aparece a situação mitológica é sempre caracterizado por uma intensidade emocional peculiar. É como se cordas fossem tocadas em nós que nunca antes ressoaram, ou como se forças poderosas fossem desencadeadas de cuja existência nem desconfiávamos. A luta pela adaptação é uma coisa penosa, pois temos que nos confrontar constantemente com condições individuais, quer dizer, atípicas. Não é de admirar que, quando alcançarmos uma situação típica, sintamos de repente ou uma libertação toda especial, como se estivéssemos sendo carregados, ou nos sintamos agarrados por uma força superior. Em tais momentos não somos mais indivíduos, mas uma espécie, pois a voz de toda a humanidade ressoa em nós. Por isso também o indivíduo quase não tem condições de utilizar suas forças plenamente, a não ser que uma dessas representações coletivas que chamamos ideias venha ao seu auxílio e desencadeie nele todas aquelas forças instintivas às quais a vontade de consciente comum por si só jamais teria acesso. Os ideais mais atuantes são sempre variações mais ou menos transparentes de um arquétipo, facilmente reconhecíveis por se prestarem a alegorias, por exemplo, a pátria como mãe. No entanto, a força motivadora não deriva da alegoria, mas do valor simbólico da ideia da pátria. O arquétipo é, pois, a assim chamada participação mística do homem primitivo,
com a terra em que ele vive e que só abriga os espíritos de seus ancestrais. O estranho traz infortúnio. Toda referência ao arquétipo, seja experimentada ou apenas dita, é perturbadora, isto é, ela atua, pois ela solta em nós uma voz muito mais poderosa do que a nossa. Quem fala através de imagens primordiais, fala como se tivesse 1000 vozes, comove e subjuga, elevando simultaneamente aquilo que qualifica de único e efêmero na esfera do contínuo devir, eleva o destino pessoal ao destino da humanidade, e com isto também solta em nós todas aquelas forças benéficas que desde sempre possibilitaram à humanidade salvar-se de todos os perigos e também sobreviver às mais longas noites. Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste, até onde nos é dado segui-lo, numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada. De certo modo, a formação da imagem primordial é uma transcrição para a linguagem do presente pelo artista, dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida que de outro modo lhe seria negado. É aí que está o significado social da obra de arte. Ela trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da insatisfação do presente, a ânsia do artista recua até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época. Essa ânsia se apossa daquela imagem e, enquanto a extrai da camada mais profunda do inconsciente, fazendo com que se aproxime do consciente, ela modifica sua forma até que esta possa ser compreendida por seus contemporâneos. O gênero da obra de arte nos permite uma conclusão sobre a característica da época na qual ela se originou. O que significa para a sua época o realismo, o naturalismo e o romantismo? E o helenismo? São tendências da arte que trazem à tona aquilo de que a respectiva atmosfera espiritual mais necessitava. Sobre o tema, o artista como educador de sua época, poderemos hoje em dia dissertar mais longamente ainda. Assim como os indivíduos isoladamente, também os povos e as épocas têm suas atitudes ou tendências espirituais características. A própria palavra atitude já revela a unilateralidade necessária que acompanha cada tendência determinada. Onde há tendência à exclusão. Exclusão significa que muitos elementos psíquicos que poderiam participar da vida não podem fazê-lo por serem incompatíveis com atitudes gerais. O homem normal consegue suportar a tendência geral sem se prejudicar, mas o homem que caminha por atalhos e desvios que não pode, como o homem normal, andar pelas amplas estradas principais, será o primeiro a descobrir o que se encontra afastado da grande estrada, à espera de poder participar da vida. A relativa inadaptação do artista significa para ele uma vantagem real, permite-lhe permanecer afastado da estrada principal, seguir seus próprios anseios e encontrar aquilo de que os outros, sem o saber, sentiam falta. Assim como no indivíduo, a unilateralidade de sua atitude consciente é corrigida por reações inconscientes. Assim, a arte representa um processo de autorregulação espiritual na vida das épocas e das nações. Sei que dentro dos limites de uma palestra apenas consegui externar pontos de vista e, mesmo assim, em resumido esboço. Talvez possa esperar que tudo aquilo que não pude dizer, isto é, a aplicação prática na obra de arte poética, seja fornecida pelos próprios pensamentos deste auditório, revestindo de carne, sangue e vida o meu abstrato esqueleto intelectual, apenas esboçado.